Olá para você que está aqui me assistindo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu sou Ana Rodrigues e você está no canal Astrologia Clássica. Se você gosta de astrologia tradicional, astrologia clássica, aproveite para se inscrever se ainda não for inscrito no canal e acompanhar os vídeos que eu venho postando. Hoje nós vamos falar sobre o lote da fortuna ou parte da fortuna, que foi um tema que vocês me pediram no último vídeo que eu postei sobre os nodos lunares, tá? Então eu vou entrar um pouquinho mais, eu acho que eu já citei algumas coisas sobre os lotes, né, que vocês conhecem como partes árabes, a maioria de vocês. E hoje então a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, falar um pouco mais, na verdade, aí sobre o lote da fortuna. Tá bom? Antes de começar, então, se você quer aprender astrologia, ter uma formação em astrologia tradicional, eu tenho alguns cursos, tenho alguns livros também, é só você pegar aqui em cima no card e você vai ser direcionado para o meu site e lá você vai ver. Ou então aqui na descrição do vídeo já tem também, eu coloquei todos os links diretos, tá bom? Sem mais delongas, né? Sem me prolongar muito aqui na introdução, vamos lá. Bom, começando aqui com a ideia básica do que são os lotes, né? Ou partes árabes. Na astrologia moderna é bem comum vocês ouvirem, lerem, verem aí de uma maneira geral partes árabes. Ficou bastante popularizada no período árabe, mas eles já existiam desde o período helenístico. E a ideia das partes, que no período helenístico se chamava lotes, derivados da palavra kleros, né, que é alguma coisa no sentido de sorte, ela começa a se surgir mais ou menos ali no século II, antes da Era Comum, né, que é a época em que a cultura egípcia estava bastante vinculada à cultura grega. Então é exatamente da cultura egípcia que vem esses conceitos, né, do cleros, e principalmente atribuindo em dois sentidos, em dois cultos que eram praticados no Egito daquela época, né? Assimilados, associados, a gente pode dizer, a Ísis e a Serapis, e que quando são levados para a cultura grega, eles são associados ao nome, né, Tche ou Tche e Daimon, tá? Então, esses dois termos, Tche ou Daimon, são que hoje nós conhecemos como fortuna e o espírito. Tá? E naquela época era Tche e Daimon, e era uma espécie de culto mesmo, como divindades, né? Tendo ideia então de que cultuando a divindade você teria um acréscimo, um coringa, né? Nas mãos aí uma resposta para solucionar questões, enfim, para alcançar algum tipo de benefício. Isso está bem definido em um papiro que pertencia a um colecionador que é conhecido como papiro demótico. Ele foi escrito no grego koiné, que era um tipo de grego popular naquela época, né? E é um papiro onde você tem ali várias instruções mágicas, né? Ritualísticas também, para se criar algumas poções, né? Coisas nesse sentido, tá? Então ela vem desse período e é trazida, né, para a cultura grega e se populariza ali na cultura grega também. E aí isso foi levado para a astrologia, né? Exatamente com a ideia de que você tendo um daimon pessoal, né? Você consegue ter uma orientação divina. Então, na astrologia, os pontos, os cálculos, as extrações dos lotes, cleros, significam pontos da carta para determinados temas, onde você tem um algo a mais, né? Esse algo a mais em referência ao quê? As condições das casas, ao regente da casa, né? O planeta com domicílio na casa, os planetas que estão na casa. Então ele é um algo a mais, é como se fosse alguma coisa dada. E aí a gente precisa fazer um parênteses aqui, gente, porque algo dado não significa que vai tornar a sua vida uma coisa super diferente e grandiosa, tá? Porque eu acho que a maioria das pessoas pensa que como, por exemplo, a fortuna é associada à ideia de sorte, que a casa onde ela está é uma casa onde você vai alcançar e conquistar uma extrema felicidade, uma extrema riqueza, e não é bem assim, porque nenhum ponto numa carta astrológica funciona sozinho, tá bom? Então, qual é a ideia básica dos dois principais lotes que se tem ali no período helenístico, né? O Tche, né, esse termo Tche, essa divindade Tche, foi conhecida ali no período helenístico como fortuna,
e é o lote, o cálculo, né, a extração que a gente faz numa carta astrológica a partir da posição dos luminares para sintetizar ou para complementar as condições da Lua numa carta, ou os temas da Lua numa carta. E em contrapartida, partindo também da distância, né, em longitude celeste de dois astros numa carta, você vai encontrar o que nós chamamos de lote do espírito, que era o daimon, né, o daimon pessoal. Qual que é a diferença entre o lote do espírito e o lote da fortuna, além dessa questão de ser um lote do sol, outro lote da lua? É exatamente o fato de que o lote da lua, ele está para a vida humana relacionada às coisas da condição material e do corpo físico, o que lá na frente, no período posterior árabe, foi associado a um dos pontos ilegíacos, tá? Pontos ilegíacos era para se calcular o ilege de uma carta, que é um ponto, um significador de saúde, de vitalidade, né? Como um doador de vitalidade ao longo da vida. E o lote da fortuna, ou parte da fortuna, é um desses pontos, junto com o sol, a lua, o ascendente, né, ou a lunação pré-natal, tá bom? Ele então tem uma referência importante sobre as questões físicas no sentido de vitalidade, de corpo mesmo, né, e físicas no sentido de benefícios da vida material, coisas materiais, nem sempre riqueza em dinheiro, mas outros tipos de benefício, tá bom? E o lote do espírito, no outro sentido, seguindo para os processos mais mentais, para as associações com os temas mais da espiritualidade, né? Então a gente poderia colocar que o espírito é associado às condições de mente e fortuna associada às condições do corpo, tá bom? Então acho que a base do tema lote da fortuna é exatamente essa, né? Deriva ali da cultura egípcia, é trazida para a cultura grega, é incorporada na astrologia. E por aí a gente começa. No mapa, como que você faz, né, numa carta astrológica, como que você faz um cálculo para se chegar a um lote? Eu abro um outro parêntese aqui, gente, desde o período helenístico já existiam vários lotes. Todos os planetas têm o seu próprio lote, né? De Vênus é o Eros, de Mercúrio necessidade, né? O de Marte é toma ou coragem, tá? De Saturno é Nêmesis, por exemplo, de Júpiter é Nike ou vitória. Então, todos os planetas têm os seus próprios lotes, mas também temas específicos, como a gente viu naquele vídeo que eu falei sobre os lotes do casamento, né? No tema de relacionamentos, e vários outros temas também. Já no período, né, dentro do próprio período helenístico. Quando essa ideia vai para o período árabe, né, seguindo ali nos séculos seguintes, ela ganha bastante incremento. Então, começa a se trabalhar com a extração dos lotes para os temas relativos às casas. E no trabalho do Al-Biruni você já encontra muitos lotes para cada uma das casas, gente, são muitos lotes mesmo. E para outros temas também, tem lotes específicos para certas culturas da agricultura mesmo, né? Se você quiser calcular numa análise mundana, por exemplo, para saber como vai ser uma safra, né? Mais ou menos, existem lotes específicos para isso, tá? E aí, vindo para o mundo moderno, a ideia dos lotes, ela se mantém. Então, você pode extrair um lote específico, porque a ideia é a mesma. Um lote, ele representa na estrutura a distância entre dois astros, como eu falei para vocês, da fortuna e espírito, é a distância entre Sol e Lua, e se inverte. E aí, a partir dessa distância, em longitude celeste, esse arco, você aplica o ascendente e chega exatamente à posição do lote. Então, você pode criar o seu próprio lote, extrair o seu próprio lote, de acordo aí com os seus interesses, tá? No meu livro, esse que tá aqui no card, você pode entender melhor aí como se faz a extração dos lotes. A gente tem algumas ideias também. O Robert Zoller, ele tem um livro que se chama Partes Árabes, que ele explica um pouco da metafísica, né, que compõe, né, essa ideia dos lotes. Então, são sempre dois pontos que se consolidam num terceiro. Então, ele fala exatamente sobre a ideia da trindade, né, pegando uma visão mais metafísica. Então, tem o pai, a mãe e o filho, né, por exemplo, e essa visão da trindade ou de um terceiro ponto como um vértice de um triângulo que sintetiza os outros dois, tá? Então é basicamente isso, eu não vou entrar em muitos detalhes porque eu sei que tem pessoas aqui que estudam e estão em níveis variados, mas é mais ou menos isso.
Agora, na prática, né, como que o lote ou parte da fortuna funciona, né? A fórmula ela é bem simples. Eu disse para vocês no vídeo sobre os lotes do casamento que na maioria das vezes a gente diferencia as extrações a partir da seita da carta, se a carta é diurna ou se a carta é noturna. E que naquele específico dos casamentos, eu falei, ao invés de se diferenciar pela seita, a gente diferenciava ali por gênero, né? Mas para os lotes dos planetas, das casas, a maioria é pela seita. Então, no caso do lote da fortuna, para o mapa diurno, você vai pegar o ascendente, a fórmula é bem essa que vocês estão vendo aí. É o ascendente mais lua menos sol, ou seja, você vai pegar a distância entre o sol e a lua e vai aplicar ao ascendente, se o mapa for diurno, se você tiver nascido durante o dia. Se você nasceu durante a noite, você vai ter ascendente mais sol menos lua, então é ao contrário, você vai pegar a distância da lua até o sol, sempre do sentido do zodíaco, tá bom? Então essa distância a gente calcula na longitude zodiacal, então é sempre seguindo na ordem do zodíaco, certo? E aí a distância você vai aplicar também no ascendente a partir do grau do ascendente exato. Então, as fórmulas são essas, né, para o mapa diurno ou para o mapa noturno, certo? E praticamente, como que a gente vai ler, né, o que o lote da fortuna traz como informação? Como eu disse para vocês, ele é uma espécie de coringa, um algo além, né, alguma coisa que vem além do que a casa pode representar, do que o planeta com domicílio em uma determinada casa pode nos trazer de informação. Então, muitas vezes o lote da fortuna pode incrementar, beneficiar, vamos dizer, né, o tema, né, da casa onde ele estiver posicionado. Então, seguindo os temas das casas, vocês vão conseguir analisar. Mas é óbvio, gente, que aqui a gente tem múltiplas, inúmeras combinações, porque nós temos os temas das casas e os temas dos signos e as próprias características naturais dos planetas e a inter-relação deles, os aspectos, as recepções, né, dignidades e debilidades, essenciais e acidentais, tá bom? Então, por isso que na astrologia tradicional a gente não trabalha muito com as posições diretas por signo ou por casa. Mas você vai poder ter uma ideia, né, do que o lote pode, em que tema ou em quais temas ele pode beneficiar. Na casa 1, por exemplo, é a casa de corpo, né, fisicamente dizendo, e dos interesses imediatos, das motivações mais básicas do nativo. Então, ter um lote da fortuna ali pode tanto representar uma característica de vitalidade, de energia, né? Como pode também representar algo no sentido dos interesses, né? Das motivações básicas. Motivações básicas não tem uma relação direta com carreira, tá, gente? Estou falando de motivação de ação mesmo, né? De atitude e tudo mais. Na casa 2, ele vai ter uma relação direta com as questões de vida material, posses, dinheiro, coisas, né, pertences mesmo, né? E alguns astrólogos associam a casa 2 também a questão da autoestima, tá? Fisicamente, principalmente, né? Então, pode ser aí um dos pontos também para se observar. A terceira casa, sobre irmãos, sobre os estudos básicos, sobre as viagens de rotina que você faz, por exemplo, né? Deslocamentos mais curtos. A casa 4, sobre patrimônio imobiliário, construção de patrimônio imobiliário, por exemplo, os assuntos relacionados à família de origem, à pátria também, terras, né? As suas propriedades e imóveis, né? Na casa 5, o lote da fortuna, ele vai ter uma relação com a questão dos filhos, prazer, satisfação, alegria, diversão e entretenimento. Inclusive, a casa 5 é uma casa boa para o lote da fortuna estar, porque os temas se conciliam, né? É a casa considerada da boa fortuna. A casa 6 já não é uma casa muito produtiva para o lote da fortuna, porque ela é a casa da má fortuna, tá? E a casa de preocupações, de doenças também, né? Alguns astrólogos associam a casa 6 também com aquela produtividade de dia a dia, né? Aquele trabalho mais maçante que se faz, né? A casa 7 de parcerias, associações, casamento. E dos adversários, né, a gente pode colocar os declarados, não aqueles que você não conhece, né, os seus concorrentes, vamos dizer assim. Ter um lote da fortuna na casa 7 pode significar algum benefício por questão do companheiro, né, algum benefício que se adquire por questão de casamento ou de uma sociedade.
A oitava casa já é uma casa muito ruim, né? Uma casa maléfica. Tem como ter umas questões de crises, problemas. É a casa da morte também. O que eu também penso que às vezes um lote da fortuna nessa casa pode até significar algum benefício adquirido por meio de morte de alguém. Como casa derivada, ela é uma casa que representa o dinheiro, os recursos financeiros do parceiro. Então também pode ter algum benefício nesse sentido. A casa 9, sobre a questão da espiritualidade, né? Contato com os ambientes espiritualistas, com a formação da universidade, especializações, por exemplo, ou por meio de outras culturas, viagens, né? Uma casa muito relacionada a algo distante, maior, as grandes viagens, as grandes jornadas, né? Então pode-se ter algum tipo de benefício nesse sentido também. Na casa 10, sobre propriamente questão de status e da ocupação mesmo, né, do contato que o nativo tem com o ambiente social dele, ou a posição social que ele tem. Na casa 11, sobre a questão de amigos do peito mesmo, né, a casa 11 também é uma casa de recursos do trabalho, lucro do trabalho, salário, benefícios, né, do trabalho, também pode ser um indicativo, né. E a 12, ela é uma casa de entrega, né, total, é uma casa de reclusão, então também pode significar algum tipo de alcance aí por meio dessas atividades. Gente, tem que falar de maneira muito ampla, porque como eu falei para vocês, são inúmeros fatores que vão se interrelacionar para a gente conseguir delinear esses temas, né? Então não tem como você partir aqui dessa posição para definir, o meu lote da fortuna significa isso. É preciso que você analise a carta como um todo. Mas finalizando, o lote da fortuna é um lote relacionado às coisas da vida material. Ele nunca vai ser relacionado às questões como ganho de crescimento espiritual, por exemplo, porque ele é o lote da lua, né? E a lua é o luminar menor. O luminar maior, que é o sol, é uma outra coisa, que aí sim ele tem uma relação melhor com os processos da mente e pode estar bastante vinculado então a essas questões de contato com os ambientes mais ligados à espiritualidade, à filosofia, a temas mais elevados mesmo, tá bom? Então é isso. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e compartilha com seus amigos também. Deixa um abração e volta ainda nessa semana. Até mais.